Gênesis, capítulo de número 24. Uma mulher para Isaac. E aqui um parênteses, né? Gênesis de número 24, ele passa há 1900 anos antes de Cristo, na antiga Canaã e Mesopotâmia. Quando a gente finalizou Gênesis, capítulo de número 23, a gente leu que o Senhor havia feito uma promessa clara para Abraão após o sepultamento de Sara. Então aqui, até Gênesis capítulo de número 23, a gente vê apenas as promessas sendo executadas. E aqui em capítulo de número 24, a gente já vai ver boa parte das promessas ter sido cumprida. Então há um destoamento entre o capítulo 23, falando em questão de anos, para o capítulo 24. Abraão estava bem velho e o Senhor havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado de sua casa: faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus dos céus, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananeias que vivem aqui, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para meu filho Isaque. E por que não casar com os cananeus? Vocês vão lembrar que o Abraão, ele se estabeleceu na terra de Canaã, próxima à caverna de Macpela, que ele comprou de Hebron, do pessoal de Hebron, perto de Hebron, né, na verdade. E aí ele comprou deles, comprou de Efron, essa terra ali próxima a Hebron, e foi se estabelecer próximo a Canaã. E os cananeus, eles adoravam outros deuses que não o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Então, o medo de Abraão é que Isaac se casasse com uma cananeia e perdesse tudo aquilo que ele havia construído a respeito da fé em Deus. Deus de Abraão, que é o nosso Deus, Jeová. Então, não fazer aliança com outras pessoas que não seguem ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa de aprender e aplicar na nossa vida. Quando a gente faz aliança com outras pessoas que não seguem o Senhor, existe uma coisa que chama jugo desigual. A Bíblia fala um pouco sobre isso mais pra frente. Então Abraão faz isso para poder preservar a linhagem da promessa. Ele não faz isso por orgulho, ele faz isso porque ele tinha uma promessa e ele queria preservar, ele não queria que a fé dele e a fé da família dele em Deus fosse corrompida. Um pouco mais pra cima, quando a gente lê, né, que faça um juramento colocando a mão debaixo da minha coxa, isso era absolutamente normal naquela época. Era a forma de se prometer e de se fazer algum juramento para outra pessoa. Versículo 5. O servo perguntou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um local tão distante de sua terra? Devo levar Isaque para morar entre seus parentes na terra da onde o Senhor veio? Não, respondeu Abraão. Cuidado, não leve meu filho para lá de jeito nenhum. O Senhor dos céus me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Aqui a gente precisa ter atenção com a fala de Abraão, porque quando ele fala que o servo não deve levar Isaac para uma outra terra, a terra da família dele, é porque Abraão, ele tinha clareza da promessa a essa altura do tempo. Ele tinha uma clareza muito grande. E a terra que o Senhor tinha prometido dar a ele não era a terra dos seus parentes, era a terra que ele estava se estabelecendo. Então a gente precisa ter atenção para não tomar uma decisão que te leva a um caminho que Deus não falou para você ir. E algo que às vezes parece bom aos olhos humanos, por exemplo, Isaac retornar para a terra dos parentes de Abraão parece bom aos olhos humanos, estar com a sua parentela. Mas Abraão tinha clareza do que Deus tinha falado e da promessa dele, aonde ele estabeleceria a família de Abraão, e a terra que Deus prometeu dar a Abraão era onde ele estava, não era onde os parentes dele estavam. Então a gente precisa ser muito sensível à voz de Deus e ser fiel à promessa. Abraão continuou: ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o seu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre de seu juramento. Mas não leve meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com presentes valiosos de todo tipo da parte do Senhor,
e viajou para a terra distante de Arã-Naarim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naor, irmão distante de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíram para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço ao redor da cidade. Então o servo orou. E como é importante, que a nossa cultura esteja alinhada à cultura das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dai-me sucesso hoje e ser bondoso com meu servo Abraão. O quanto a gente precisa ser dependente do Senhor nas missões que a gente foi incumbido de executar. Quanto a gente precisa confiar e entregar ao Senhor. Quantas vezes na nossa vida a gente vai pela força do nosso braço, ou pelo nosso entendimento, ou por aquilo que a gente acha que é o mais viável, e a gente esquece de parar antes e orar ao Senhor, para que Ele nos dê sucesso naquela missão. Mesmo as coisas mais simples do nosso dia a dia, que a gente entregue ao Senhor, que a gente peça a Ele que vá à frente, que Ele nos dê sucesso naquilo que a gente está fazendo, que Ele seja bondoso conosco. Versículo 13. Como vês, estou aqui junto dessa fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor, dai-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água a seus camelos, que essa moça seja ela a quem escolheste para ser mulher do meu filho Isaque. Desse modo saberei que foste bondoso com meu Senhor. A gente precisa de incluir Deus em todas as nossas decisões e pedir a Ele que Ele confirme em nós aquilo que a gente deve fazer. Meu testemunho a respeito disso é sobre uma vaga de trabalho que eu estava participando, e eu pedi a Deus para que Ele me desse um sinal específico a respeito daquela vaga, se fosse para me poder ir ou se fosse para me poder permanecer onde eu estava. E Deus executou exatamente aquilo que eu tinha solicitado para Ele. Então eu pedi, Deus, se for para mim, eu preciso disso, perfeito, que aconteça. Esse sinal específico, assim como o servo de Abraão fez. E Deus executou exatamente aquilo que eu havia pedido. Deus é maravilhoso demais, Ele é bondoso demais conosco. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se de uma moça chamada Rebeca. Ela trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão. Naor e sua mulher Milca eram seus pais. Rebeca era uma mulher muito bonita, tinha idade para se casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu, por favor, dê-me um pouco de água para o meu cântaro e para eu beber. Ela respondeu, sim, meu senhor. Beba, respondeu ela, e prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água para seus camelos também, até que estejam satisfeitos. E uma curiosidade é que Eliezer estava com 10 camelos, e Eliezer era o nome do servo de Abraão, tá? Ele estava com 10 camelos ali. Cada camelo hoje, ele bebe cerca de 40 litros de água, ou seja, seria um grande esforço de Rebeca para poder dar água aos camelos dele também, até que eles estivessem satisfeitos. Isso mostra um coração servo, um coração diligente, um coração bondoso de Rebeca ali naquele momento. Ela esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor tinha lhe dado sucesso em sua missão. E aqui mostra a sincronia entre a oração e a providência de Deus. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para o braço. Gênesis 24 nos mostra que Deus está ativo até nos detalhes, como a escolha de um cônjuge. Então a gente precisa orar a Ele e pedir a Ele aquilo que a gente tanto quer. Se você hoje tem alguém ao seu lado, está namorando, está noivo, está namorando, peça a Deus para poder lhe confirmar se aquela pessoa que você
está do lado, ela é realmente a pessoa que ele quer para o seu coração, a pessoa que ele quer para a sua vida. E se você hoje está solteiro, ore a Deus pedindo para que ele coloque uma pessoa boa, uma pessoa de Deus no seu caminho também. Então o servo perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se seu pai tem lugar para nos hospedar essa noite. Sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos o bastante palha e forragem para seus camelos e espaço para os hóspedes. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Senhor demonstrou bondade infinita ao meu senhor, pois me conduziu até seus parentes. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para ver o agir de Deus nas situações do nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que é uma coisa simples escolher a pessoa que estará ao seu lado, mas é a pessoa que estará ao seu lado para o resto da vida. Então, enquanto a gente precisa de orar a Deus pedindo Ele para poder confirmar sobre essa aliança. E em tudo no nosso dia a dia, as pessoas que você vai fazer sociedade, as pessoas com que você tem amizade, os negócios que você vai entrar, o trabalho que você vai trabalhar, o trabalho que você vai entrar ali, a área que você está escolhendo, ore e peça a Deus para que Ele conduza essa situação, para que seja pela vontade dEle. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras no braço da irmã, e tinha ouvido Rebeca contar o que o homem dissera. Assim, apressou-se até a fonte, onde o homem ainda estava parado perto dos camelos. Labão disse: venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficar aí fora? Já mandei arrumar as acomodações para você e seus homens e lugar para os seus camelos. Então o homem foi com ele para casa. Labão mandou carregar os camelos, dar palha para os animais e se deitarem e forragem para comerem, e a água para o homem e seus ajudantes lavarem os pés. Quando a refeição foi servida, porém, o servo de Abraão disse: eu não comerei enquanto não explicar o motivo da minha vinda. O servo aqui, então, ele prioriza a missão com a qual foi enviado. Ele não abre para os prazeres que ele está recebendo ali naquele momento, Então, ele tem foco naquilo que ele precisa de executar. E ele não faz a refeição, ele não faz a comunhão dele junto com aquelas pessoas antes de entender se aquilo que foi proposto pelo chefe dele, que era Abraão, se vai ser executado. Nós precisamos ter atenção com aquelas pessoas que a gente comunga, com as pessoas que a gente senta à mesa, se elas estão alinhadas com a missão que Deus nos deu também. Está bem, disse Labão, fale. Eu sou servo de Abraão, explicou ele. O Senhor abençoou grandemente o meu senhor, e ele se tornou um homem rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e bois, uma fortuna em prata e ouro, e muitos servos e servas, camelos e jumentos. Quando Sara, mulher do meu senhor, era muito idosa, deu à luz a um filho dele. Meu senhor deu tudo a ele que possuía, e me fez jurar, dizendo: não permita que meu filho se case com uma das mulheres cananeias que vivem aqui. Vá à casa de meu pai e dos meus parentes procurar uma mulher para o meu filho. Mas eu perguntei ao meu senhor: e se não encontrar uma moça disposta a voltar comigo? Ele respondeu: o Senhor, em cuja presença tenho vivido, enviará um anjo com você e lhe dará sucesso em sua missão. Encontre uma mulher para o meu filho entre os meus parentes, da família de meu pai. Então você terá cumprido a sua obrigação. Se, porém, você for aos meus parentes e eles não deixarem a moça acompanhá-lo, estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, fiz a seguinte oração: ó Deus, Deus do meu senhor, Abraão, por favor, dai-me sucesso à minha missão. Como vês, estou aqui junto dessa fonte. Esta é minha súplica. Quando uma jovem vier tirar água, eu lhe direi: por favor, dai-me um pouco de água do seu cântaro. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos, que ela seja a moça que escolheste para ser mulher do filho do meu senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, vi Rebeca vindo com o cântaro no ombro. Ela desceu à fonte e tirou água e lhe disse: por favor. Eu lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para beber.
Prontamente ela baixou o cântaro no ombro e disse: sim, beba. Também darei água a seus camelos. Em seguida, perguntei-lhe: de quem você é filha? E ela respondeu: sou filha de Betuel e meus avós são Naor e Milca. Então coloquei a argola em seu nariz e as pulseiras em seus braços. Depois prostrei-me e adorei ao Senhor. Louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, pois ele havia me conduzido até a sobrinha neta do meu senhor, para que ela seja mulher do filho do meu senhor. Agora, diga-me, se mostrarão bondade e fidelidade ao meu senhor. Por favor, responda-me sim ou não, para que eu saiba o que fazer em seguida. Labão e Betuel responderam: é evidente que o Senhor o trouxe até aqui. Sendo assim, não há nada que possamos dizer. E nós não precisamos temer aquilo que o Senhor nos incumbe, pois se Ele deu a missão a nós, Ele vai preparar o caminho, preparar as pessoas e dar a provisão necessária para que aquele propósito seja cumprido. Versículo 51. Aqui está Rebeca. Tome-a e leve-a com você, que ela seja mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo Abraão ouviu a resposta, prostrou-se no chão e adorou o Senhor. Em seguida, entregou a Rebeca joias de prata e ouro e vestidos. Também deu presentes valiosos aos irmãos e à mãe de Rebeca. Então, o servo e os homens que o acompanhavam comeram e passaram a noite ali. Logo cedo, na manhã seguinte, o servo de Abraão disse: enviei-me de volta ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: queremos que Rebeca fique conosco pelo menos 10 dias. Depois disso, ela poderá partir. O servo, porém, disse: não me detenham. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora, enviem-me de volta ao meu senhor. Pois bem, disseram eles, chamaremos a Rebeca e pediremos a opinião dela. Eles chamaram a Rebeca e lhe perguntaram: você está disposta a ir com esse homem? E ela respondeu: sim, estou. Rebeca aceita voluntariamente e normalmente quem respondia pelas filhas eram os pais. Eles que decidiam, o futuro, quando ir, quando voltar. E ela aceita voluntariamente aqui a missão, mostrando que ela respondeu o chamado do Espírito Santo. Aqui é o Espírito Santo que coloca no coração dela. Com isso, eles se despediram de Rebeca e a enviaram com seu servo Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca a acompanhou. Na hora da partida, abençoaram Rebeca dizendo: nossa irmã, que você se torne mãe de muitos milhares, que seus descendentes conquistem cidades e as cidades dos seus inimigos. E aqui a oração que eles fazem está alinhado com a promessa do que Deus havia prometido ali a Abraão sobre seus descendentes. E o quanto é importante a gente trabalhar com honra. Rebeca aqui sai com honra da casa dela. Ela não sai brigada com ninguém, ela não sai com questões a resolver, ela sai abençoada pelos seus parentes. O quanto é importante a gente trabalhar a honra na nossa vida, aonde a gente entra, mas o principal, ter honra em todos os lugares que a gente sair. Então Rebeca e suas servas montaram nos camelos e seguiram o homem. Assim, o servo de Abraão partiu levando Rebeca. Nesse meio tempo, Isaque, que morava em Neguebe, havia regressado de Beer-Lair-Roi. Ao entardecer, enquanto caminhava pelo campo e meditava, levantou os olhos e viu que os camelos se aproximavam. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaque, desceu do camelo no mesmo instante e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quando ele respondeu: é meu senhor, Rebeca cobriu o rosto com véu. Depois, o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou-a para a tenda de Sara, sua mãe, e Rebeca tornou sua mulher. Ele a amava profundamente e nela encontrou consolação depois que sua mãe morreu. A primeira menção explícita de amor conjugal na Bíblia é aqui, que fala que Isaque amou Rebeca como sua mulher e amou profundamente ela. Aqui segue de uma restauração emocional pós a morte de Sara. Quando fala que ele encontrou consolação depois da morte de sua mãe, mostra o quanto ele ainda estava sofrendo sobre aquilo. Então aqui o amor de Rebeca, o amor puro, o amor verdadeiro dela, restaura o coração de Isaque a respeito da morte de sua mãe.
E o primeiro amor conjugal explícito na Bíblia, ele vem para poder trazer restauração ao coração. E não deve ser diferente disso em nossa vida, né? O amor da pessoa com que a gente vai casar, a pessoa que a gente está junto, ela tem que vir também como fonte de cura para o nosso coração. Ela não pode vir como peso, como culpa, como dor. Ela tem que vir como cura e restauração para aquilo que a gente tem dentro da gente, que poucas pessoas às vezes até sabem. Ela não pode vir como culpa, como medo, como prisão, mas como libertação, assim como foi com Isaac, né? A primeira menção explícita, então, do amor conjugal, ela segue de uma restauração emocional após a morte da mãe de Isaac. Alguns estudiosos, eles comparam esse capítulo de Gênesis 24 ao desenho da vinda de Jesus, onde Abraão era o pai, que é Deus, né, que é o pai, Isaac, o filho, que é Jesus, Eliezer, o Espírito Santo, e Rebeca, a igreja do Senhor. E esses estudiosos, eles trazem, né, que Abraão como pai, Isaac como o filho é o restaurador, filho que é Jesus Cristo, Isaac, o Espírito Santo, que é aquele que vai ao encontro da igreja, aquele que traz a igreja para Jesus, que é o filho, e Rebeca, aquela que vem para curar, aquela que vem para poder restaurar a igreja do Senhor. Então, vamos orar para poder finalizar a leitura de Gênesis, capítulo de número 24. Pai, muito obrigada por essa leitura de Gênesis, capítulo de número 24. Obrigada porque o Senhor falou aos nossos corações, que nós possamos, assim como Eliezer, ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para poder clamar ao Senhor e ver o agir de Deus na nossa vida. Te agradeço porque o Senhor nos mostra que a gente não precisa temer aquilo que o Senhor nos incube, a missão que o Senhor nos dá, o propósito que o Senhor coloca em nossas mãos, porque se o Senhor nos deu aquela missão, o Senhor vai preparar todo o caminho, as pessoas, os lugares e a provisão necessária para que aquela missão se cumpra. Obrigada, Pai, porque o Senhor ainda coloca homens e mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo nos dias de hoje, assim como foi Eliezer, assim como foi Rebeca, e que nós possamos também ser essa pessoa sensível à voz do Teu Espírito Santo naquilo que o Senhor nos pede. Que a gente possa depender do Senhor nas missões que a gente foi incumbido e que a gente possa incluir ao Senhor todas as decisões que a gente precisa de tomar, aquilo que a gente precisa de fazer. E que a promessa do Senhor, elas continue se cumprindo na nossa vida mesmo após anos e anos. E que as nossas gerações, as que vierem após nós, elas se beneficiem daquelas promessas que o Senhor fez a nós. Que as amizades que o Senhor colocar na nossa vida, que o amor que o Senhor colocou na nossa vida, aquela pessoa com que o Senhor escolheu para passar o resto da vida conosco, porque o Senhor tem planos bons, perfeitos e agradáveis para a gente. Que o Senhor possa escolher a dedo e que seja a pessoa escolhida pelo Senhor. E para aquelas pessoas que hoje estão em casamento e que hoje estão infelizes no casamento, que o Senhor possa relembrar da aliança que elas fizeram e entender que a aliança ela vem do Senhor. E que o Senhor possa trazer cura e restauração, assim como foi Rebeca, sobre a vida de Isaac após a morte de sua mãe Sara. Que o Senhor nos abençoe ao longo desse dia, dessa noite, dessa tarde. Que o Senhor esteja conosco, guiando todos os nossos passos e os nossos projetos, e que a gente nunca se esqueça que o propósito ele vem do Senhor, que a missão vem do Senhor e que o Senhor vai nos sustentar se o Senhor nos deu aquela missão e aquele propósito. Fale aos nossos corações e nos confirme, assim como o Senhor fez com Eliezer, aquelas decisões que a gente tem que tomar, aquelas escolhas que a gente tem que fazer, que a gente esteja sensível à Tua voz, para que a gente possa escutar e tomar as decisões mediante aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém.